O novo amedronta. Você já se sentiu desconfortável começando alguma coisa nova? Ou num ambiente novo, perto de pessoas que você não conhece? Vou te contar uma história. O ano passado, quando eu comecei o meu mestrado nos Estados Unidos, chegar naquele ambiente de faculdade, o ambiente de faculdade nos Estados Unidos é bem diferente do Brasil, tem muito mais pompa assim do que aqui. E você tem que apresentar um trabalho em inglês, é super ultra mega desafiador para alguém que não é nativo, que sou eu. E eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou ficar falando tanto tempo? Porque no meu caso eu tinha que falar algo bem complexo, então tinha um tempo maior. E eu falei, ok, vou ter que lidar com isso. E eu falei, o assunto eu sei, eu estudei, eu me preparei e eu vou fazer o que tem que ser feito. Aí no início eu fiquei com medo, eu falei, ai meu Deus, e se eu falar alguma palavra errada? Depois eu falei, cara, se fosse um americano, ele ia estar conseguindo falar o português perfeito? Então, tá bom, eu também não vou falar e tá tudo bem e vou partir do que eu sei. E eu sei que eu comecei a falar e comecei a andar na sala e conversar com os colegas e fazer pergunta e fazer aquelas tiradas que a gente faz já na palestra em português. E aí eu peguei os colegas, sabe, interagindo, e na hora que eu terminei, eles, uau, nossa, arrasou, nossa, muito. Ó, depois da Luana, agora eu também não vou me apresentar. Eu falei, caramba, eu nunca esperava na minha vida que eu tivesse um tipo de reação dessa. E não só isso, aí os colegas falaram, pô, Luana, você tem que dar aula de como se apresentar. Porque a gente não tem isso aqui na faculdade, a gente precisa saber isso. Eu falei, mas eu nem falo inglês direito. Eles falaram, sim, você fala. E você fala muito bem. Aí eu entendi. Cara, não é a língua só. É a forma como você se comunica. É você entender como se comunicar, como se conectar com o outro, como você consegue passar uma mensagem de maneira simples e clara. E aí eles ficaram, olha, eu quero fazer uma consultoria com você. Tinha um colega que ele era bem rico, eu quero 1 a 1 com você. Aí ele falou, só tô esperando você me dizer quanto e quando. Aí tá bom. Eu falei, gente, mas eu não tenho tempo agora para fazer isso, eu não tenho como dar um curso de comunicação para vocês agora. E eles falaram assim, não importa, quando você fizer, eu sou seu aluno, eu quero o seu produto. Aí eu falei, tudo bem. Eu jamais pensaria que, assim, nem na minha melhor previsão, eu pensaria que alguém ia querer que eu desse um curso de oratória. E quando você vê que você está num outro ambiente, um ambiente totalmente desconfortável, desfavorável, você fala, meu Deus, como assim? Mas na verdade, a gente passa por novos recomeços e momentos em que a gente é testado o tempo inteiro. E nesses momentos, muitas vezes a gente não tem todas as ferramentas. Assim como eu não tinha o inglês nativo, muitas vezes a gente tem outras ferramentas que são extremamente valorosas e importantes. Mas a gente muitas vezes valoriza aquilo que a gente não tem e esquece de valorizar o que a gente tem. Então, eu falo para você que quando você começar algo novo, com certeza vai ter algo que você não vai saber bem, vai ter algo que você vai ter dificuldade. Mas, cara, começa, dá o seu melhor, faz igual eu fiz lá, dá o seu melhor, acredita em você, lida com o erro, aceita o erro, isso é muito importante. Aceita o erro e faz, cara. Simplesmente faz. Você tem muito mais, você tem muita estrada, você tem muita coisa, você tem muita bagagem e isso tudo vai te dar força para você superar as suas próprias dificuldades. Assim como eu superei o inglês, assim como eu superei aquele ambiente que era totalmente diferente do que eu estou acostumada.
E assim como eu superei e eu venci, mostrando que as minhas habilidades são maiores que as minhas dificuldades. Então lembra disso, confia em você, faz sua parte, segue adiante, vai dar tudo certo, tá bom?